Olá pessoal, meu nome é Elidio Omar, eu sou professor do Departamento de Zoologia da Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e vou conversar com vocês a respeito dos animais no folclore brasileiro. A gente vê animais presentes no nosso dia a dia o tempo todo. Não tem sentido você não utilizar essa grande potência para disseminar o conhecimento da zoologia, para disseminar o conhecimento da ciência como um todo. É impossível não perceber como a nossa espécie é interessada pelos animais. Isso começou nos primórdios, na época dos nossos antepassados. Esse interesse era muito relacionado às necessidades de sobrevivência. O ser humano tinha que conhecer os animais e a biologia de um modo geral. Ele já era praticamente um zoólogo, era um precursor da ciência que a gente abraça agora. O objeto mais antigo, ou um dos mais antigos, feitos por um ser humano, é essa peça de mais ou menos 30 centímetros que tem um corpo de um homem, um ser humano masculino, e uma cabeça de leão. Esse objeto foi chamado de Homem-Leão e foi encontrado em cavernas da Alemanha. É considerado o objeto mais antigo que faz uma caracterização zoomórfica. E se a gente assumir que essa criatura não existiu de fato, é a primeira prova de que o ser humano começou a abstrair. Já é também a primeira manifestação folclórica. Então a primeira, a mais antiga manifestação folclórica registrada, ela retrata a relação entre o homem, o ser humano, e os animais. Para começar a falar efetivamente dos animais nos mitos brasileiros, nos mitos folclóricos brasileiros, eu achei por bem escolher 5 que seriam, na minha concepção, entre os principais, e vou dissecar um pouco essas histórias. Certamente muitos de vocês que estão me vendo agora moram em regiões em que existe o mito do lobisomem. Quando a gente fala de mito, é difícil falar o que é verdade absoluta dentro da história, porque eles variam de lugar para lugar. E muitas vezes, dentro do cânone daquela história, tem coisas que foram incorporadas depois. Mas, basicamente, na maioria dos sites, na maioria dos livros que versam sobre folclore brasileiro, diz-se que o lobisomem é o homem nascido depois que a mãe tivesse 7 filhas, então é o primeiro filho homem após 7 filhas, mas alguns dizem que também pode acontecer do cara ser lobisomem se ele for o 8º filho homem de uma família. No norte do Brasil, ele é uma criatura com aparência debilitada, completamente diferente do lobisomem hollywoodiano, que geralmente é muito poderoso, muito forte. E no sul, há relatos de que o lobisomem seria o produto de uma relação incestuosa. Em muitos lugares, diz-se que a transformação ocorre de quinta para sexta-feira e que somente homens são lobisomens. Há controvérsias, muita gente defende que a lenda diz que não, mulheres também podem ser. Também é muito falado que o lobisomem brasileiro ele é fraco, ele não é tão poderosão quanto o lobisomem de Hollywood. Então ele vive mais caçando animais de pequeno porte e eventualmente pegando uma criança. Ele dá preferência por crianças não batizadas, as famosas pagãs. Na quaresma ele se torna poderoso. Então, na quaresma, o período compreendido entre o carnaval e os festejos de Páscoa, o lobisomem e muitos mitos e lendas no Brasil assumem um poder maior. Como é que eu vou fazer a associação do lobisomem com o animal que seria o inspirador? Afinal de contas, como a gente vê no cinema, o inspirador do lobisomem é o lobo. E aí não tem lobo no Brasil. Mas tem muita coisa interessante para a gente falar de zoologia. Por exemplo, eu fiz um trabalho com base em um encontro que eu tive. Eu encontrei uma carcaça de um cão bem diferente, mas era um cachorro, claramente. E que as pessoas do local nunca tinham visto um cachorro com aquelas características. E muitos começaram a dizer que aquilo não era cachorro, era bicho. Isso foi em Minas Gerais, no interior de Minas. E aí, enquanto eu estava tirando foto daquela carcaça de cachorro, as pessoas comentando: não, isso não é cachorro não, isso é bicho. Bicho. Aí eu, é óbvio que é bicho, né? O cachorro é um bicho. Mas eu não tinha entendido, e alguém me explicou depois, que bicho é o termo que eles designam o lobisomem e outras criaturas sobrenaturais. Então, para eles, aquela carcaça morta representava uma criatura que eles nunca tinham visto. E aí dá para se fazer um trabalho associando ao abandono de animais em estradas. Qualquer um que vê televisão fica horrorizado com algumas cenas, e na internet também é reproduzido, de pessoas abandonando seus cães
cães em estradas. Muitas vezes esses cães são de grande porte e que não correspondem àquele padrão do vira-lata tradicional desses lugarejos. Então, a presença de um animal diferente faz com que as pessoas do local acabem fantasiando e considerando que aquilo pode ser algo sobrenatural. Então, possivelmente aí está uma das origens da lenda do lobisomem. Isso traz um dano ambiental muito grande, porque os cães abandonados, assim como os gatos, podem ser extremamente destrutivos em relação à nossa fauna local. Inclusive, os cães têm um potencial muito maior porque eles são um animal que vive em grupo. Então, vários cães abandonados em locais próximos acabam formando um grupo, uma matilha, dizimando e atacando animais maiores. A partir de uma lenda, a partir de um mito, eu posso falar de ciência. Eu posso falar da questão ambiental. Eu posso falar da questão do abandono de animais. Então, vocês percebam como o folclore ele pode ser muito interessante para unir áreas completamente diferentes. Essa carcaça que eu encontrei é um cachorro, coitado, era muito bonito, com certeza, e tinha um jeitão bem diferente dos cães que ocorrem na localidade. Como eu gosto de lobisomem, em outros eventos eu participei também falando sobre esse mito. Fiz um trabalho sobre alguns casos de animais estranhos na quaresma do município de Santana de Parnaíba. Tinha lá o lobisomem e alguém fez um relato muito curioso, algo que eu nunca tinha ouvido falar, em que ele viu o lobisomem comendo sabão. E aí eu lembrei da minha infância, quando se falava que a carrocinha recolhia cães abandonados, e esses cães eram usados para se fazer sabão. É legal que aí você tem uma deixa para falar de zoonose, mais uma vez falar de abandono de cães no ambiente urbano. Então também com o mito você pode falar sobre outros assuntos puxando para a parte da ciência. E esse foi o último trabalho que eu apresentei relacionado ao lobisomem, em que eu fiz uma discussão, na verdade uma grande brincadeira, pensando se de fato não há lobos no Brasil. O lobisomem, historicamente, nos contos europeus e da América do Norte, ele é inspirado no lobo. O lobo é um animal que não ocorre no Brasil. Mas se a gente considerar que o lobo é da mesma espécie do cão, e há tendência hoje em dia para considerar tudo pertencente à espécie Canis lupus, e o cão seria apenas uma subespécie, o Canis lupus familiares, e isso aí até justifica, por exemplo, que na origem da raça dos pastores alemães, na Alsácia, centro-norte da Europa, os criadores soltassem fêmeas dessa raça para que elas fossem para as florestas e fossem fecundadas por lobos, que, segundo eles, garantiria uma pureza maior da raça. Olha que coisa interessante. Então, duas pretensas espécies ou subespécies tendo uma ligação e tendo uma prole fértil. A gente considerando o cachorro como da mesma espécie do lobo, então, tecnicamente, o lobo está presente no Brasil. Além do que, esses cães abandonados em áreas florestais, esse é o exemplo de uma fotografia com armadilha no meio de uma mata, num ambiente de reserva florestal, está lá o cão certamente causando um dano ambiental, é bastante disseminado. Esses cães abandonados e que vão às florestas, eles são bastante comuns. Agora, para complicar mais o assunto, teoricamente, supunha-se que o cão tinha sido introduzido no Brasil com os portugueses, com as navegações, por volta ali de 1500. Mas foi encontrado um cão, os esqueletos, os restos de um cão, Canis lupus familiares, no Rio Grande do Sul, e foi datado como mais ou menos no ano 500. Ou seja, 1000 anos antes das caravelas de Cabral, já tinha cão, já tinha cachorro, aqui no Brasil, que certamente eles vieram acompanhando os humanos quando eles realizaram a colonização da América do Sul. Aí como é que eu vou falar que o cão não é um animal típico da fauna brasileira? Ele não veio trazido por uma caravela ou por um barco, não foi introduzido aqui, ele veio por conta própria acompanhando os seres humanos. E a gente tem animais aqui no Brasil que se aproximam do lobo e do cão. São integrantes da família dos canídeos. O maior deles é o lobo-guará, mas tem também o cachorro do mato vinagre, tem várias raposas do mato, outros tipos de cachorros do mato. É uma família bem representada, a família dos canídeos, aqui no Brasil, mas nenhum deles tem um perfil de um animal assustador ou extremamente perigoso para justificar a lenda do lobisomem.
mas de qualquer forma pode ser um ponto de ligação. Você pode usar a lenda do lobisomem para falar de nossas espécies nativas de cães. E agora a gente vai ter brevemente um acréscimo à fauna. O coiote, um animal da América do Norte, está cada vez mais se aproximando da América do Sul. Inclusive já tem registros dele ter ultrapassado o Canal do Panamá. Então brevemente vai estar na América do Sul, vai entrar pela Colômbia, muito provavelmente, depois pode se espalhar, eventualmente chegar ao Brasil e passar a ser um integrante também da nossa fauna, introduzido, mas não por ação humana diretamente, por ação humana indireta. E outra coisa com relação ao mito do lobisomem é que ele aqui no Brasil não é obrigatoriamente associado ao cão ou ao lobo. Há relatos, há histórias de lobisomens que são inspirados em outros animais. Porco, cavalo, vaca, cabra. E é muito interessante que em alguns lugares é dito que o lobisomem, o ser humano, quando vai se transformar num lobisomem, ele assume o aspecto do animal que estava naquele lugar antes. Então, por exemplo, um cavalo está se coçando, deitado no chão. O ser humano, quando vai se despojar das vestes humanas e se transformar ou transmutar em um lobisomem, se ele deitar em cima de onde estava o cavalo, ele vai assumir o lugar, a forma de um cavalo. Se ele deitar em cima do lugar onde tinha um cachorro, ele vai assumir a forma de um cachorro, ou de uma vaca, ou de um porco. Se vários animais estiveram ali naquele lugar, ele vai assumir uma forma mista com partes de cada animal. A lenda, ela não tem limites. Eu falando tanto de lobisomem, pode parecer que eu acredito. Eu acho a história muito interessante e vejo elementos fascinantes para você utilizar em aulas de zoologia, por exemplo. Questão de acreditar ou não, eu gosto muito de lembrar do maior folclorista brasileiro, Luiz da Câmara Cascudo, que uma vez foi entrevistado e o repórter perguntou se ele acreditava em lobisomem. Ele disse que aqui, nesta sala, ele deu a entrevista no seu gabinete, de jeito nenhum. Mas num tabuleiro sertanejo, com juremas, viajando sozinho a cavalo, altas horas da noite, uivos de raposa nos nervos, luar negaceante, multiplicando as sombras, eu acredito. E você também. É muito engraçado isso. Eu vou voltar a essa questão da crença mais adiante. Vamos falar de outro mito, o mito do Saci. E que a imprensa tem noticiado que algumas pessoas pretensamente acreditam em sacis e até tem criações de sacis. O saci é um mito muito distribuído pelo Brasil e fala que ele é um menino negro e travesso. Fuma cachimbo, carrega uma carapuça vermelha, possui apenas uma perna, trança a crina de cavalos e outros animais, faz sumir objetos, ele tem um domínio sobre as ervas e propriedades das plantas, é praticamente um etnobotânico, e é o guardião das florestas. Porém, em alguns lugares, o Saci é considerado um espírito maligno e perverso. E aí um ponto legal que vai unir a gente à zoologia. Ele assobia de maneira estridente para assustar os viajantes. O assobio é muito característico no Saci. E mais, ele consegue assobiar de um modo, de uma maneira, em que a pessoa não sabe de onde vem aquele som. Escuta o som, mas não vê o Saci. E aí a gente tem uma ave que ganhou o nome popular de Saci graças a essa peculiaridade. Ela emite um pio, mas ela não é vista. Graças à ressonância desse pio, ele não pode ser rastreado, não dá para saber de onde vem. Você escuta aquele barulho meio estranho na floresta e você não sabe que animal está fazendo aquilo. E aí a nossa espécie ela é muito curiosa. Se você está no meio da floresta, você escuta um barulho diferente, você tem duas opções. Você pode achar que é um animal que você não conhece ou não está vendo, ou você pode achar que é alguma assombração. Normalmente as pessoas acham que é alguma assombração. Essa ave é difícil de ser visualizada, mais difícil ainda de ser fotografada, pertence à espécie Tapera nevia. É um parente do cuco, ordem dos cuculiformes. Um outro mito bem disseminado no Brasil, mas principalmente na Amazônia, mas que graças aos relatos da região amazônica passou a ser super conhecido em todos os lugares, é o do boto. Em alguns lugares ainda se acredita que o boto é capaz de engravidar mulheres. O boto, diz a lenda, sai do rio nas primeiras horas da noite quando tem uma festa.
E aí ele se transforma num homem bonito, bem apessoado, um cara interessante, e veste sempre roupas brancas, é super elegante, e usa um chapéu, que o chapéu tem duas funções. Primeiro, a aba do chapéu meio que tira a atenção do nariz, que ele é um cara com um nariz muito grande. E segundo, que o chapéu também tampa o respirador. E aí ele seduz as moças. Na festa, ele dança muito, é super ativo e escolhe uma moça em que ele leva de volta para o Rio, onde ele a engravida. Essa lenda, além de trazer a questão da zoologia, que a gente pode mencionar as duas espécies que costumam ser mais culpadas, digamos assim, desse processo de gravidez, que são o boto rosa e o boto tucuxi, duas espécies que ocorrem na Amazônia e estão ali em perigo de extinção. Além de falar de zoologia, esse mito é legal porque permite que se trabalhe bastante a questão da violência contra a mulher, do preconceito contra as mães solteiras, de toda a questão relacionada ao tratamento diferenciado que a sociedade dá para homens e mulheres. Mas o que é mais estranho e mais interessante é que na origem do mito, alguns pesquisadores afirmam que o boto era uma mulher que saía do rio e seduzia homens, os quais ela matava afogados. Uma associação muito clara com a lenda das sereias, a lenda da Iara, que seria a sereia de água doce. Então, na origem do mito do boto, que é esse cara galante e conquistador, na verdade, ele é uma mulher que seduz os homens. Extremamente interessante é o Mapinguari, um cara monstruoso, 2 metros de altura ou mais, super forte, o corpo é coberto de pelos vermelhos, ele tem apenas um olho central no meio da cabeça, uma boca super grande, com dentes, e na vertical, posicionada na barriga. Braços longos, garras muito grandes nas mãos, ele usa uma armadura feita de casco de tartaruga e é um cara extremamente perverso e perigoso. Ele mata qualquer criatura que atravesse seu caminho, tanto os animais da floresta quanto os seres humanos. Inclusive, quando ele se desloca pela floresta, ele vai destruindo e derrubando árvores, causando um rastro de devastação. Ele não para e não tem medo de nada. A única criatura que bota medo e respeito no Mapinguari é o bicho preguiça. Sabe-se lá por quê. Determinados índios acreditam que aqueles índios mais velhos, quando ficam já bastante idosos, se isolam e viram Mapinguari. Então o Mapinguari seria uma transmutação do ser humano depois que fica bastante velho. Várias lendas e mitos contam histórias parecidas. Mas pela primeira vez no final do século XIX, um paleontólogo argentino levantou a possibilidade do Mapinguari realmente existir e ele ser uma preguiça gigante remanescente, que não tenha sido extinta. É uma ideia bastante legal, bastante curiosa. Muito provavelmente não é isso não, mas tem a ver. Muito provavelmente, segundo vários relatos e vários estudos, o Mapinguari seria uma herança da preguiça gigante. Significa que os primeiros homens que colonizaram a América do Sul devem ter mantido contato com esse animal, com várias espécies de preguiça gigante, e começaram a contar histórias. Uma história leva a outra, uma história leva a outra, passando gerações. A última preguiça gigante extinta na América do Sul, das grandes mesmo, tem mais ou menos 10 mil anos. A tendência a se acreditar que em algumas ilhas do Caribe, as preguiças gigantes possam ter sobrevivido até mais ou menos 1500 anos antes de Cristo. Olha que coisa interessante, é um tempo muito recente. Então, muito provavelmente, os primeiros colonizadores da América Central e da América do Sul tiveram contato com esses animais. A história foi passando de pai para filho, de mãe para filha, a ponto da história chegar viva até hoje em dia. Eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem histórias que vocês acreditam ter vivenciado, mas que às vezes ficam naquela dúvida: poxa, será que eu vi realmente esse negócio? Ou será que eu sonhei com isso? Ou será que eu bebi demais e imaginei, fantasiei alguma história? Na minha vida eu tenho um monte de história que eu escuto que eu escutei tanto que eu acredito que eu vivenciei. E muita gente passa por isso. Muito provavelmente o mito do Mapinguari tem essa origem, na contação de histórias. E aí eu
coloquei aqui um artigo muito interessante que foi publicado no livro do Colóquio de Zoologia Cultural, da primeira edição, um artigo completo, feito por pesquisadores da minha universidade, em que eles tentam repaginar o mito do Mapinguari, associando, de fato, as preguiças gigantes e transformando o mito numa criatura que seria um vegetariano e um defensor da floresta. E aqui tem a contação de história da equipe de pesquisadores para crianças na escola. Muito, muito interessante esse processo. Aqui alguns registros de Mapinguari, uma estátua de Mapinguari em Miami, um Mapinguari feito de ferro, de barras de ferro, em Teresina, no Piauí, e aqui reconstituição do esqueleto de uma preguiça gigante no Museu Nacional. Já, infelizmente, foi consumida pelas chamas. Esse mito claramente tem a ver com um negócio bacana demais, que é a oralidade. A contação de história de geração para geração. E diz a sabedoria popular, cada um que conta um conto aumenta um ponto. A história, ela é viva, ela vai se transformando, assim como o mito, a lenda. Eles são vivos, eles se transformam. Essa oralidade, provavelmente ela está relacionada na origem de quase todas as lendas e mitos do folclore brasileiro. O quinto e último grande mito relacionado a animais que eu vou falar tem a ver com uma região na cidade de São Paulo, que é o Vale do Anhangabaú, que é uma região considerada amaldiçoada. Ela dá um azar danado, então muitas tragédias já ocorreram ali. E essas tragédias são associadas ao mito do Anhangá. O Anhangá seria um espírito poderoso, ancestral da floresta, adorado pelos indígenas, é um protetor das matas, dos rios e dos animais selvagens e que aparece quase sempre na forma de um grande cervídeo, de um grande veado branco, com olhos vermelhos e chifres pontudos. Este mito está em extinção, porque quando os jesuítas começaram o processo de catequização, eles acabaram prejudicando muitas crenças dos indígenas no politeísmo. E um dos deuses indígenas que foram mais caçados pelos jesuítas foi o Anhangá, porque ele era o defensor da floresta. Então ele não permitia que fossem tirados predatoriamente itens da floresta. Isso, claro, contrariava a tendência colonizadora do europeu. Então o Anhangá começou a ser transformado de Deus em demônio. E por causa disso, por ele ser demonizado, ele acabou resultando numa tentativa de massacre aos cervídeos. Os cervídeos eram intensamente caçados, a ponto de hoje grande parte deles está em processo de extinção, também motivado pela destruição do ambiente. Só para vocês verem alguns dos nossos cervídeos que estão com clara redução de sua área de distribuição, motivada pela caça, que ainda acontece de modo clandestino hoje em dia, e motivada pela destruição do habitat. Então esses animais que seriam os herdeiros do Anhangá, muitos deles estão em situação preocupante em termos de conservação. Até aqueles que são pouco preocupantes, como os integrantes do gênero Mazama, na verdade há estudos filogenéticos que acreditam que existam muitas espécies, que sejam complexos de espécies não descritas. Então, provavelmente as populações são locais. E essas populações locais automaticamente estão vulnerabilizadas e em grande risco de desaparecimento. Várias das espécies brasileiras em perigo de extinção, e a gente teve um acréscimo, digamos assim, da nossa fauna a partir do momento que foi introduzida uma espécie de cervídeo, o chital, que não ocorre aqui no Brasil, é originário da Ásia. Ele foi muito utilizado em fazendas de caça no Uruguai e possivelmente alguns fugiram e já estão sendo localizados e encontrados soltos em condições selvagens em algumas regiões do sul do Brasil. Então, mais um Anhangá, entre aspas, para a nossa fauna, e talvez tenha até um outro. No Rio Grande do Sul, há relatos da ocorrência de uma outra espécie, que não ocorre aqui no Brasil originalmente, foi introduzida também para a caça, que é o gamo. Já tem registros no Rio Grande do Sul de avistamentos de gamos em condições selvagens. Fugiu do cativeiro, proliferou. Isso
traz consequências muito complicadas e até imprevisíveis para a nossa fauna local de cervídeos. Então, a partir do mito do Anhangá, eu posso falar das nossas espécies, de extinção, de área de distribuição, de espécies introduzidas e dos possíveis danos ambientais que essas introduções causam, tudo a partir de um mito. O Vale do Anhangabaú é cortado por um rio. O rio hoje está sob forma de esgoto, né? Está subterrâneo, mas ali era o rio Anhangabaú. Os índios, quando começaram a ser utilizados como mão de obra para a construção da cidade de São Paulo, muitos deles adoeciam por conta do contato com o português colonizador. Então, às vezes, o índio pegava gripe e a gripe para eles era fatal. Assim como a gente está vendo hoje nos tempos de Covid, em que o contato com as populações indígenas não é de forma alguma aconselhado, porque eles são muito vulneráveis a essas outras doenças. Na elaboração da cidade, e principalmente nas construções no Vale do Anhangabaú, essas mortes eram classificadas pelos indígenas como uma maldição do Anhangá, por causa da destruição ambiental. Bom, é desnecessário dizer que a transformação foi total. Hoje São Paulo é uma megalópole e o rio Anhangabaú continua cortando subterrâneo. E aí a lenda diz que Anhangá não está nada satisfeito e continua amaldiçoando a região, e graças a essa maldição, vários eventos catastróficos aconteceram naquela localidade. Incêndios, crimes passionais terríveis, muitos casos não devidamente explicados, que aí começam a surgir as lendas das assombrações. Anhangá, então, ele representa uma lenda que está em extinção, graças à ação do colonizador. E não tem como não estabelecer uma ligação com a nossa fauna, com a fauna brasileira, que também está em processo de extinção, muitas vezes motivado pelo fato da gente não conhecer. Assim como a gente não conhece as lendas do nosso folclore, nós não conhecemos muitos dos animais da nossa fauna, muitos dos integrantes da nossa biodiversidade. Em muitas escolas, a alfabetização começa falando e ensinando sobre animais da África, como o leão, a zebra, o gnu, o elefante. Só depois de muito tempo que você vai conhecer os animais da fauna brasileira. Isso é muito complicado, porque, como eu já mencionei, até nas práticas de preservação ambiental, é importante você conhecer para preservar. Tá aí o Anhangá, a lenda em extinção, assim como estão os cervídeos de verdade. Dentro dessa questão da oralidade, da contação de histórias, aconteceu comigo algo muito curioso. Eu fui fazer uma visita na cidade de Caçapava, estado de São Paulo, o mercado municipal. E lá me contaram uma história que eu ouvia quando era criança, de que a cobra mama leite. A história é que ela é atraída e vai acompanhando mulheres grávidas. Quando nasce o bebê e ela tem oportunidade, ela entra, mama na mulher e coloca o rabo na boca do bebê ou da criança para que a criança não acorde. A criança acha que está mamando, mas está chupando o rabo da cobra. Esse relato é muito curioso, que eu escutava quando era criança e minha avó contava e eu falava: vó, impossível, não existe isso. Ela falava que tinha visto uma cobra mamando. O que acontece? É aquela história que eu falei. Às vezes a pessoa escuta tanto aquilo quando é criança que acaba meio que incorporando como se tivesse experimentado. Minha avó estava mentindo? Não. Ela acreditava de fato que tinha visto. Só que ela não viu, porque isso não acontece. Mas ficou incorporado no seu repertório de histórias como se fosse verdade. Uma pessoa do mercado de Caçapava relatou para mim e para minha mulher que viu 2 vezes cobras procurando mulheres que amamentavam para mamar o leite. Uma delas a cobra conseguiu escapar, na outra ela foi morta. E ele ainda contou com requinte. Ele disse que a mulher que amamentava, ela gostava de beber cachaça. Então ela bebia e ia dormir, enquanto amamentava a criança. E aí não acordava. A cobra aproveitava desses momentos de vulnerabilidade. Ele disse que era uma cobra venenosa, falou que era uma jararaca. Mas a maioria dos relatos no Brasil fazem a alusão à cobra preta, a mussurana. É essa cobra que está na imagem. Então vejam uma história, um mito que não tem o menor sentido do ponto de vista biológico, não acontece, mas é bastante disseminado em algumas regiões, pelo menos em termos pontuais do Brasil. Outro mito que eu escutava quando era criança é que o rato velho vira morcego. Em um determinado momento da sua vida, ele ganha asas
e vira um morcego. Meu avô contava que viu a transformação. Um rato correndo e em um determinado momento surgiram asas e o rato ganhou os ares. Com certeza meu avô não estava mentindo. Isso não aconteceu, mas ele escutou tanto essa história que ele acabou incorporando ao seu repertório. E para ele é verdade. Tem um artigo bacana demais publicado na Bruxa, de um pesquisador, um ornitólogo, que é o Marco Aurélio Crozariol, em que ele trabalha com os relatos de transmutação de beija-flores em mariposas. O pessoal observa que de dia é o beija-flor que vai na flor e de noite são mariposas da família dos esfingídeos. E olhando rapidamente são muito parecidos. E aí fizeram logo a associação em que o beija-flor se transforma na mariposa. É um artigo bem legal. E outras lendas e mitos distribuídos pelo Brasil, pouco conhecidas da maioria das pessoas, são a da porca dos 7 leitões, que era uma mulher amaldiçoada e transformada numa porca, assim como seus 7 filhos foram transformados em leitão. Essa mulher era muito perversa com os trabalhadores escravizados, e um deles tinha propriedades de feiticeiro e lançou esse feitiço. Isso é bem disseminado no Nordeste do Brasil. Esse mito aqui bem legal é o do Mané Galopinho. Era um garoto que desobedecia muito a sua mãe. Um determinado momento ele quis sair de casa, a mãe não deixou. Eu estou resumindo bastante. E empurrou a mãe e saiu. Aí ela, muito contrariada, mandou uma praga para ele. Ele foi cavalgar e acabou ficando preso para sempre na sela do cavalo. E percorre as noites assombrando as pessoas. Aí muitos mitos têm essa questão de que se você desobedecer pai e mãe, você acaba tendo uma punição terrível. Claro que isso daí é fomentado pelo comportamento familiar, né? Os próprios pais e mães gostam desse tipo de mito, que é para que seus filhos sejam mais obedientes, naturalmente. Outro mito bem interessante é de um jacaré gigante que coloniza o norte do estado do Rio de Janeiro. Esse jacaré é muito efetivo no município de Campos. Existem onças gigantescas e perigosas. Uma das mais famosas é a onça maneta. Ela foi atingida por um caçador e perdeu parte de uma das pernas dianteiras e passou a ser um animal mágico, extremamente voraz, extremamente feroz e temido pelos caçadores. Um outro mito é o da onça da mão torta. Ela tem uma das pernas anteriores curvada e ela seria uma pessoa, um vaqueiro muito perverso e que tinha a mão torta. Quando ele morreu, ele se transformou numa onça. E um mito que eu acho incrível é o do capelobo. É uma criatura que lembra o lobisomem, formado por muitos animais, mas o animal principal na sua composição é o tamanduá-bandeira. Tudo isso pode ser usado para se falar de ciência. Cobras são mitos muito efetivos aqui no Brasil. Só destaquei duas. O boitatá, essa grande serpente com muitos olhos, diz-se que ela se alimenta de olhos, então é uma cobra de fogo, defensora da floresta. E um mito muito interessante é o da cobra grande, ou boiúna, que vive embaixo de algumas cidades, como Belém do Pará. Impossível não associar essas cobras gigantescas aos relatos fantasiosos de sucuris gigantes. Uma sucuri não chega a 10 metros, mas há relatos de sucuris com 12, 11, 13 metros. Volta e meia na internet aparecem vídeos de sucuris gigantescas. É um bicho realmente muito grande, mas não naquelas proporções mostradas. E também não tem como não lembrar da titanoboa, a maior cobra já registrada, um animal fóssil, e que chegava muito possivelmente a 15 metros ou mais de comprimento. Sempre dá para a gente tentar puxar para a zoologia. E um mito que é muito danoso para o animal diz respeito à mariposa bruxa, mariposa da espécie Ascalafa odorata. Aí é uma fotografia muito bonita de uma fêmea. É um inseto de grande porte, relativamente presente nas cidades, então é conhecido da maioria das pessoas, mas teve o azar de ser amaldiçoado. Diz o mito que se uma mariposa bruxa entrar na sua casa, alguém da casa vai morrer. A única chance que você tem de evitar a morte de alguém é você matar a mariposa antes. E, naturalmente, isso causa um prejuízo muito grande aos estoques populacionais.
a ponto de quando eu era criança, no ambiente urbano do Rio de Janeiro, era comum a ocorrência dessa mariposa. Hoje, às vezes, eu passo anos sem visualizar uma delas. Até a gente utilizou para a composição da revista A Bruxa o nome e a figura dessa mariposa para tentar desmistificar de fato. A gente pode e deve levar a informação científica exatamente para evitar o prejuízo ao ambiente como um todo. No caso da mariposa bruxa, o dano é flagrante. Essa apresentação ela faz parte de um projeto que eu desenvolvo na minha universidade, ele é tanto de pesquisa quanto de extensão, chamado Zoologia Cultural. Tem meu contato, vou estar muito feliz de conversar com vocês. Muito obrigado, gente.